Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Verso 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de seu manto enchiam o templo. Acima dele havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Verso 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? Quem irá por nós? Eu disse: Aqui estou eu, envia-me. Ele então disse: Vai e diz a este povo: ouvindo, ouvireis e nunca entendereis. E vendo, vereis e jamais percebereis. Torna o coração deste povo insensível, que os seus ouvidos fiquem surdos e os seus olhos cegos, para que não veja com os olhos, não ouça com os ouvidos, nem entenda com o coração, e não se converta e nem seja curado. Evangelho de João, capítulo 12, a partir do verso 37. Embora Jesus realizasse muitos sinais, eles não creram nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías. Verso 40. Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não veja com os olhos, nem entenda com o coração, e se converta e os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Irmãos, por favor, que todos nós percebamos esse contexto. São as mesmas palavras de repreensão àquele povo que voluntariamente decidiu permanecer na sua incredulidade. Nós temos aqui uma palavra dura de repreensão do nosso Deus, mas o meu ponto é, em Isaías, o que ele disse? Eu vi o Senhor. E aqui em João, Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus. Evangelho de João 10:30. Eu e o Pai somos um. Então os judeus pegaram outra vez em pedras para apedrejá-lo. Jesus lhes disse: Eu vos mostrei muitas boas obras da parte de meu Pai. Por qual delas quereis me apedrejar? Os judeus lhe responderam: Não é por alguma boa obra que queremos te apedrejar, mas por blasfêmia, pois, sendo tu apenas homem, te fazes Deus. Pois tu, sendo apenas homem, está assumindo, admitindo que és Deus. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas, pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou com soberania e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que, ao nome de Jesus,
se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, por favor, note no verso 6 o fato de ser igual a Deus. No mesmo verso, em forma de Deus, e no verso 8, em forma de homem. 1 João, capítulo 5, verso 20. Sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento, para conhecermos aquele que é verdadeiro. E estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O Filho Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Irmãos, eu penso que é claro para cada um de nós que essas passagens que nós lemos deixam de uma forma bem evidente a divindade do Senhor Jesus. Jesus Cristo é Deus. Nós vimos que o profeta Isaías disse que viu a glória de Deus. Irmãos, ele não estava sonhando. Deus não é uma historinha inventada por uma série de pessoas ao longo da história. Deus é um fato. Deus é uma realidade. Isaías viu a glória de Deus. E é interessante que o nosso irmão João, ele interpreta. O que Isaías estava vendo era a glória de Jesus. Por que João disse isso? Nós não vamos entrar nesse aspecto, mas se nós lermos Apocalipse capítulo 4, o mesmo João teve a mesma visão que Isaías teve. E João reconhece que aquele que Isaías contemplou é o Cordeiro de Deus, o nosso Senhor Jesus. Então, o nosso Senhor Jesus, ele é Deus. E da mesma forma que Isaías o viu, João o viu, todos nós somos convidados, com os olhos do nosso coração, a vê-lo. Em João, no capítulo 17, no verso 24, Jesus faz uma petição muito interessante. Pai, eu rogo para que aqueles que tu me destes vejam a minha glória. Irmãos, então, que essa seja a nossa oração para esta manhã. Santo Espírito, abra os nossos olhos para que nós vejamos o nosso Senhor Jesus entronizado. Amém? Essa é a nossa oração. Em Filipenses, o nosso irmão Paulo nos diz que o Senhor Jesus esvaziou a si mesmo. Jesus não renunciou à sua divindade, simplesmente porque Deus não pode negar a si mesmo. Mas Jesus se esvaziou, tomando forma de homem, ele foi ser humano em todos os seus aspectos e condição, humilhou a si mesmo e morreu lá na cruz a morte que cada um de nós merecíamos. Então, como consequência dessa obra, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que é sobre todo nome. E nós estamos aqui reunidos essa manhã para reconhecer que realmente ele tem esse lugar de dignidade que realmente ele merece. Mas, irmãos, nos dias da sua carne, o nosso Senhor Jesus tinha aquela sua glória ocultada pela sua carne. Toda a glória da divindade, toda a beleza da divindade estava ocultada na carne, no corpo de Cristo. Nós lembramos naquele monte chamado Monte da Transfiguração, em que o nosso Senhor Jesus simplesmente permitiu com que aquela glória que nele estava se transbordasse. Aí nós tivemos ali 3 testemunhas oculares que também viram o nosso Senhor Jesus glorificado. Ele é o Deus cheio de glória. E ele manifestou a sua glória para aqueles discípulos naquela ocasião. Irmãos, e ele também prometeu que voltará. E quando ele diz que ele vai voltar, que palavras ele usou? Eu voltarei com poder e com grande glória. E o que vai acontecer conosco, que esperamos por ele? Nós também seremos
glorificados. Então, esse é o nosso Senhor Jesus, o nosso Deus que é cheio de glória. E, novamente, a nossa oração é para que essa manhã possamos contemplar a sua glória. Irmãos, um dos pontos fundamentais da nossa fé é que nós cremos num único Deus que se expressa em 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é Deus plenamente, o Filho é Deus plenamente e o Espírito é Deus plenamente. Então nós estamos esta manhã falando a respeito do Filho, que é Deus. E por ser Deus, no status de Deus, ele apresenta todos os atributos da divindade. O Filho é eterno, o Filho é imutável e o Filho é perfeito. Só que das 3 pessoas da Trindade, o Filho tem uma qualidade que é propriamente sua. Quando falamos a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Filho tem uma qualidade que é expressamente sua. Da Trindade, é ele que é a pessoa que tem uma imagem. Nós lemos em 2 Coríntios 4:4, que diz a respeito da luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é o quê? A imagem de Deus. Em Colossenses 1:15 nós lemos a respeito de Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o herdeiro de toda a criação. Em Hebreus capítulo 1, verso 3, nós lemos que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Então, das pessoas da Trindade, é a pessoa do Filho que tem uma imagem. Então, todas as vezes que nós lemos o Velho Testamento e que, de alguma forma, aqueles irmãos viram a Deus, que pessoa eles viram? O Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Irmãos, das 3 pessoas da Trindade, qual é a única que tem uma imagem? O Filho. Então, quando Moisés contemplou a glória de Deus, quando Isaías, como lemos, contemplou a glória de Deus, quando Daniel viu o próprio Deus, quando Ezequiel viu o próprio Deus, quando Manoá, o pai de Sansão, viu o próprio Deus, qual pessoa da Trindade foi ali vista, sendo manifesta? O nosso Senhor Jesus Cristo. O grande Deus Jeová, que nós lemos manifesto no Velho Testamento, é o nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos confirmar isso com alguns paralelos. No Velho Testamento, ele ordenou para que o mar se abrisse. No Novo Testamento, o mesmo Deus, o mesmo Senhor Jesus, ordenou para que o mar se acalmasse. No Velho Testamento, ele afogou a legião dos egípcios. No Novo Testamento, o mesmo Deus afogou a legião de demônios que estavam ali nos porcos. Irmãos, lembram daquela passagem do Evangelho? No Velho Testamento, esse grandioso Jeová alimentou o povo no deserto com maná. No Novo Testamento, o mesmo Deus Jeová, na pessoa de Jesus, alimentou o povo no deserto com o pão, quando ele multiplicou para 5.000 e depois para 4.000. No Velho Testamento, o Senhor Deus Jeová procurou edificar Israel. No Novo Testamento, o mesmo Deus Jeová edifica a igreja. No Velho Testamento, esse Deus lamenta, sofre e chora por causa da incredulidade de Israel. No Novo Testamento, o mesmo Deus sofre, lamenta e chora pela incredulidade do seu povo. Irmãos, lembra quando o nosso Senhor Jesus olha para Jerusalém e diz aquelas palavras: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar-vos, como uma galinha junta os seus filhotes debaixo das suas asas, e tu não quisestes? Irmãos, faça aqui uma pergunta. Que tantas vezes foram estas que ele tentou ajuntar os seus filhos debaixo das suas asas? Foram todas as vezes no Velho Testamento que ele mesmo enviava seus profetas, chamando o seu povo ao arrependimento.
Irmãos, nós estamos falando do mesmo Deus. O mesmo Deus que no Velho Testamento soprou sobre a velha criação o fôlego da vida, o mesmo Deus, no dia de Pentecostes, soprou o Espírito Santo sobre a nova criação. Lembra daquele vento impetuoso no dia de Pentecostes? Após a sua ressurreição, quando ele aparece para os seus discípulos, e o que o Senhor fez sobre eles? O Senhor soprou sobre eles e disse: receba o Espírito Santo. Irmãos, nós estamos falando do mesmo Deus, o mesmo Deus na face de Cristo. Este é o nosso Senhor Jesus. Irmãos, Ele é o Criador de todo o universo. A palavra de Deus diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele, nada do que foi feito existiria. Irmãos, por que toda a criação tem uma imagem? Porque tudo que é criado tem uma imagem. Porque tudo foi criado nele, que da Trindade é a pessoa que tem uma imagem. Irmãos, este é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo nos desperte, não apenas hoje, mas a cada dia da nossa peregrinação, olharmos para o nosso Senhor Jesus Cristo e contemplarmos a sua glória. Irmãos, quando nós lemos as parábolas, os ensinos do nosso Senhor, nós contemplamos a sua sabedoria. Quando nós lemos a respeito dos seus milagres, nós contemplamos o seu poder. Quando nós lemos a forma com que ele se importava com as pessoas, nós contemplamos a sua compaixão. O Senhor Jesus se importa com cada um de nós. Irmãos, quando nós lemos tanto as suas palavras de repreensão, quanto as suas palavras de encorajamento, quantas vezes o Senhor Jesus diz, não temas? Quantas vezes ele diz, homens de pouca fé? Nós contemplamos a integridade do nosso Senhor. Quando nós vemos o Criador de todo o universo nascendo numa manjedoura, num coxo, e entrando em Jerusalém por um jumentinho, nós podemos contemplar a sua humildade. Irmãos, quando nós vemos o nosso Senhor Jesus indo para a cruz, nós contemplamos o seu amor. Quando nós vemos o nosso Senhor Jesus assentado sobre o trono, nós contemplamos a sua glória. Quando nós vemos o nosso Senhor Jesus intercedendo por nós, porque Ele é o nosso sumo sacerdote, quando nós vemos Ele caminhando entre os candeeiros, nós contemplamos o seu cuidado para conosco. Irmãos, este é o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, quando nós olhamos para o cálice e para o pão, nós contemplamos o seu chamado à comunhão conosco, porque Ele se alegra em dar-se a si mesmo para nós. Enfim, irmãos, quais são as consequências, quais são as implicações do fato de Jesus Cristo ser Deus, e esse Deus com tantos atributos, com tantas qualidades? Primeiro deles, o nosso Senhor Jesus é digno da nossa contemplação. Ele é digno da nossa admiração. Quando nós lemos nos evangelhos, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eis aquele que é maior que Salomão, eis aquele que é maior que Jonas. A palavra ali, eis, nós podemos ler como contemplai. Contemplai aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Contemplai aquele que é maior que Salomão. Contemplai aquele que é maior que Jonas. O nosso Senhor Jesus é digno da nossa admiração. Segunda implicação, o nosso Senhor Jesus, por ser Deus, Ele é digno, Ele é merecedor da nossa obediência, do nosso serviço. Então, que cada dia das nossas vidas, nós possamos responder a cada uma das suas ordenanças em obediência, pela força do Espírito Santo que nos é dada. E por fim, uma terceira implicação é que o nosso Senhor Jesus, por ser Deus, Ele é digno da nossa adoração. Então, irmãos, essa é a nossa petição final para este momento aqui. Que possamos cada um de nós, e todos nós, sermos cheios do Espírito Santo.
e cheios do Espírito Santo possamos contemplar ao Pai em espírito e em verdade. O nosso Senhor Jesus é verdadeiramente Deus. Ele é o nosso Deus, o Deus encarnado, que nos convida hoje à sua mesa. Senhor, nós agradecemos por tão grande privilégio. Agradecemos, Senhor, por tão grande honra. Reconhecemos a Ti, Senhor Jesus, como Deus das nossas vidas, como Senhor, como Deus. Pedimos, bendito Espírito Santo, que abra cada vez mais os olhos do nosso coração, para que contemplemos o Senhor Jesus na sua glória, o nosso Senhor Jesus entronizado, e que por essa revelação os nossos corações sejam cada vez mais ganhos. Nós agradecemos, Senhor Jesus, porque mesmo sendo o grandioso Deus, o Criador de todo o universo, o administrador de todo esse universo, o Senhor se importa com cada um de nós. E agradecemos porque hoje o Senhor nos convida à sua mesa para comunicar algo mais da sua vida. Nós tributamos a Ti, Senhor Jesus, toda honra, toda glória, sabedoria, força, grandeza, majestade, porque Tu és digno. Amém, Senhor.